Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta e eu vou continuar com o professor Márcio Gonçalves, na disciplina Educação Midiática e Educomunicação. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre educomunicação. O que é educomunicação? Essa articulação entre educação e comunicação. Professor Márcio, eu vou jogar a bola para você ajudar os nossos estudantes a entenderem um pouquinho mais sobre esse conceito. Certo, professora Daiane, já segurei a bola daqui e a gente vai seguir em frente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula que vai hoje indicar você como entender o conceito da educação midiática. Vamos aos slides então. Sou o Márcio Gonçalves, estou com vocês aqui nessa formação que vai garantir, conhecer, refletir vários conceitos relacionados à educação midiática e à educomunicação. Nessa aula, a gente vai falar sobre educomunicação. Vejam o nosso sumário, o que vem pela frente. Então, você começa, né, entendendo o contexto da educomunicação. Essa expressão você já ouviu falar? Você já fez algum curso sobre isso? Né? Você tem alguma certificação de educomunicação? É bem possível, tá? Vamos compreender a definição do termo, né? A explicação e a relação com a comunicação e a educação. Então, já dá para perceber que é uma junção de duas palavras, né? Educação e comunicação. E a gente tem vários outros desdobramentos, tá? A gente tem edu-entretenimento, que vem do inglês. Em inglês é mais fácil a gente juntar essas palavras, né? Depois a gente tem que correr atrás para traduzir para o português. Então, por exemplo, edutainment. Edutainment vem de education, mais entertainment. Então, vai dar a expressão edutainment e a gente pega para o português e vai falar de que educação e entretenimento. Tudo bem? Vamos também entender os princípios dessa educomunicação, né? Os princípios norteadores dessa educomunicação e os objetivos educacionais com isso. Vamos seguir no nosso sumário para a gente ver o que vem pela frente. Os componentes da educomunicação, né? Vamos analisar os elementos-chave, expressão midiática, cultura digital, participação cidadã. Então, vejam, a gente entrou na aula de educomunicação, mas também tem ali uma cultura digital, uma participação cidadã, porque a gente não tem como falar de mídias digitais, né, sem mencionar a participação cívica das pessoas, o quanto essas redes sociais estão promovendo uma série de discussões, né? As pessoas estão eufóricas, né, porque elas podem produzir informação. Então a gente vai compreender o papel disso. As metodologias, né, e estratégias educomunicativas, explorar, né, e as diversas abordagens pedagógicas possíveis, as estratégias práticas de implementação ou de implantação, caso não tenha nada na sua escola, de educomunicação. Tá certo? Bom, então a gente tem ainda na nossa trilha a seguir a compreensão do papel do educador na educomunicação, os benefícios da educomunicação na escola, né? Vamos também falar sobre exemplos e boas práticas. Vamos conhecer quem é que nos inspira, né? Onde é que a gente pode se inspirar, o que fazer, né? É sempre bom a gente ter uma inspiração. E a gente finaliza nosso encontro falando sobre outras questões que a gente vai ver no próximo slide. A gente vai entender, né, os desafios e superações, né, que as pessoas têm, que as escolas têm, que os educadores têm quando resolvem trabalhar com educomunicação. E aí a gente conclui, né, como é que a gente pode reforçar essa educomunicação como uma abordagem educacional transformadora e inclusiva, tá bom? Iniciamos, portanto, falando sobre a definição, né, do conceito da educomunicação. Educação mais comunicação deu educomunicação. E a proposta é uma intervenção a partir da educação para a mídia. Você já leu alguma coisa sobre isso? Você já escreveu sobre isso, né? Já teve acesso à obra do Paulo Freire, que em uma conversa ele começa a refletir sobre o papel da televisão, por exemplo. Mas não temos ainda uma reflexão sobre esse mundo da internet. E aí outros autores estão, né, trabalhando também com educação para a mídia, como David Buckingham, ok? Muito bem, mas a gente vai entender o conceito, né? O que significa, em outras palavras? O professor e os estudantes desenvolvem em sala de aula conteúdos educativos, ok? Fazendo a gestão democrática das mídias,
práticas de ecossistemas abertos e criativos. Então, vamos explorar a linguagem cinematográfica? Vamos. Vamos produzir filme? Vamos. Mas, poxa, como é que eu produzo um filme se nem esses recursos eu tenho? Porque você já pensou logo em tecnologia, né? Vamos pensar um pouco antes da tecnologia chegar, ou então que essa tecnologia não seja uma tecnologia digital, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode começar fazendo um roteiro. E só de fazer o roteiro do filme já está ótimo, né? Então isso é muito importante, porque as coisas começam pelo roteiro. E aí, às vezes, a pessoa ela até quer ser youtuber, mas não sabe nem fazer um roteiro. Acho que não vai dar certo. Então, aqui a gente vai trazer os elementos dessa linguagem midiática, né, para dentro da sala de aula. E aí, com crianças principalmente, um microfone ele é altamente cênico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não precisa nem estar ligado, não precisa nem emitir som. Só de colocar um microfone na mão de uma criança, a gente já pode trabalhar a questão do quê? Como formular uma pergunta, né? De estar em frente a um adulto e fazer uma pergunta bem elaborada para esse adulto. Eu tenho uma história para contar. Eu dava aula para o primeiro ano do ensino fundamental 1, né? Então a criança tinha 7 anos de idade. Ele era o mais agitado de todos. E eufórico, agitado, uma criança. E eu achava aquilo tão curioso e eu fazia uma atividade na sala de aula em que eu fazia debates, né, promovia debates. Então, nesses debates eu tinha um jornalista, um entrevistado e a plateia, que era o resto da turma, né? E aí eu fazia da minha sala de aula um estúdio de TV. Então, eu botava, veja os elementos que eu usava. Eu usava cadeiras, né? Então botava os dois sentadinhos ali, criança de 7 anos, um era o entrevistado e o outro era o entrevistador. Eu tinha uma claquete. A claquete é tão sensacional com criança, porque a claquete ela vai dar o tempo da gravação, né? Ela vai contar ali o tempo para que as pessoas possam entender sobre respiração, entender sobre, né, uma série de coisas. E aí, essa criança agitada, eufórica, a gente tinha vindo de alguns dias sem ir à escola, porque choveu muito na cidade. E então as aulas foram canceladas. Muito bem, voltamos 2 dias depois, numa quarta-feira talvez, né? No meio da semana ainda. E aí, qual era a nossa pauta? A nossa pauta era sobre a chuva na cidade. E aí a gente fez uma reunião com crianças de 7 anos. A gente fez uma reunião sobre essas questões todas, porque elas viveram isso, elas não foram para a escola, elas viram a chuva. Vamos conversar sobre isso com elas? Muito bem. Uma vez conversado, definimos então como seria essa dinâmica. Então, o jornalista, o aluno agitado, inquieto, eufórico, conseguiu construir as melhores perguntas de todas as aulas que eu já dei. O que isso significa para mim? Significa que eu dei um protagonismo para esse estudante que ele não tinha. Ele estava eufórico por querer participar, acho que ele se candidatou na hora a ser o jornalista. E eu fico pensando o ganho que esse estudante teve, né, para entender a importância de fazer uma pergunta, de elaborar uma questão, de respeitar o colega que estava na frente. E ele pegava um microfone, né, cênico. O microfone era de verdade, na verdade, tá? Ele só era cênico porque ele não estava ligado na energia, então, portanto, não emitiria um som, né? Mas eu armava o circo para poder construir essas questões. Eu não precisava de internet, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo para que a gente possa ter, né, explorar essa linguagem midiática, fazer um roteiro, né, pensar nos personagens, pensar nas perguntas, na pauta, tudo isso faz sentido. Tudo bem? Vamos seguir em frente então, para a gente poder entender que a educomunicação ela vai ampliar o diálogo, a participação e a criatividade. Só essas 3 palavras aqui já me ganham, porque o diálogo estava justamente naquela aula em que eu botei todos os alunos para conversarem sobre a chuva, né? Eu ouvi o que aconteceu na sua casa? Por que você não foi para a escola? Você estava onde quando choveu, né?
Você estava protegido? Então, todas essas questões a gente começou a falar. E eles começaram a falar, a realidade deles, né? Criança de 7 anos, para quem já deu aula, sabe muito bem. Ela vai falar sobre tudo que ela está vendo, né? A participação, a criatividade, né? Os espaços formais e informais de aprendizagem, tudo isso a educomunicação vai proporcionar. E dentro desse ambiente escolar, né, as ações ampliam a capacidade de expressão dos estudantes. Dá um microfone, né? Eu tenho ainda, né, um rebatedor de luz, que se você não tiver o rebatedor de luz profissional, você pode fazer com isopor. Só cuidado para não cegar a pessoa. Cegar por quê? Porque você pega um feixe de luz, né, e joga no lugar que você quer iluminar da pessoa e ela fica plena, muito mais iluminada para produzir uma boa imagem, né? Então a gente está começando a perceber que, veja, a gente pode trazer elementos não tão digitais para dentro da nossa realidade, porque se você vive numa realidade sem internet Wi-Fi, você não vai sentar e chorar. Você vai ser criativo. Por quê? O educador com competências de educomunicação, ele é um indivíduo criativo. Bom, eu já acho que os professores são criativos por natureza, mas a gente vai, quanto mais desenvolver a criatividade, melhor, né? Muito bem, vamos seguir em frente então. Por quê? Educomunicação tem foco em ações destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos. Todo um processo, né? Então, não basta eu fazer o vídeo, basta eu estudar sobre o tema do vídeo. Quer dizer, preciso estudar o tema do vídeo, preciso encontrar personagens que possam falar sobre aquilo, dar a opinião delas, fontes seguras, dados estatísticos, né, de uma determinada pesquisa e trazer isso à tona, né? Então, a educomunicação vai trabalhar com linguagens, com processos de comunicação, né? E lá no finalzinho, a gente vai trabalhar com outro tema muito importante, a liberdade de expressão. Porque os estudantes estão tendo liberdade de expressão. Qual a opinião deles sobre determinada coisa, né? Nós, adultos, precisamos inclusive perceber como conduzir essas questões em tempos de disputa política, em tempos de eleições presidenciáveis, né? Quando isso ganha uma proporção nacional, né? Porque, não sei onde você está trabalhando como professor, algumas escolas, elas são, né, elas têm os estudantes ali com uma política muito na ponta da língua, né? E às vezes quase todos com uma preferência de um determinado candidato. E o outro candidato não tem voz, então trabalhar isso tudo a gente pode trabalhar como o projeto do governo, que é o plenarinho. Já ouviu falar no plenarinho? Então, o plenarinho ele vai promover isso, os debates, né, o diálogo, a escuta ativa. Então, esse tipo de condução tem tudo a ver com educomunicação. Tá certo? Vamos seguir em frente, por quê? Qual o princípio e os objetivos da educomunicação? Primeira coisa, o que é a sala de aula? O que é? Ela é um espaço para as relações humanas, né? Ficamos ali naquele espaço só promovendo relacionamento, né? Confiança e tudo mais, né? Então, assim, tudo isso é um espaço onde as coisas vão acontecer, né? É um território dedicado o quê? À apropriação, construção e produção de conhecimento. E aí a proposta da educomunicação para as aulas é exatamente isso, alinhar as relações humanas e a aprendizagem. Então, que interessante isso, né? Por quê? Eu faço promoção de debates, discussões, trago notícias, construo notícias com eles, né? Eu coloco ali as pessoas em posições profissionais, digamos assim, né? O entrevistador e o entrevistado, e eu fazia isso com crianças de 7 anos, né? Que eles amavam porque eles sabiam, eles viam isso, né? E aí quando eu trazia aqueles elementos cênicos, né, para dentro da sala de aula, eles ficavam muito eufóricos também, porque todos queriam participar. Foi uma oportunidade muito grande de trabalhar na prática, fazendo essa educomunicação na sala de aula, né? Quando eu tive essa oportunidade com essas crianças de Fundamental 1. Hoje eu faço com outros públicos, né? Mas se eu tiver que fazer com crianças do Fundamental 1 novamente, é porque agora eu não estou dando aula para o Fundamental 1, mas se eu tivesse, eu estaria pirando com eles para a gente produzir coisas, né?
Agora eu faço mais com os estudantes do ensino médio. Vamos conhecer também os princípios e os objetivos, né, da educomunicação. Então vamos pensar em linguagem, né, em tecnologias midiáticas. Vamos pensar em convivência das mídias, mídias impressas, eletrônicas e digitais, né? Então eles são os meios para que os estudantes possam expressar a sua criatividade, desenvolver a comunicação, a expressão, engajar-se coletivamente. É uma equipe, né? É uma equipe de produção, né? Já viu bastidores de gravação de novela, né? Para o telespectador comum, a imagem já chega ali para ele pronto, né? Agora, quando a gente está na produção, a gente está vendo os bastidores. E os bastidores, olha, a gente pode pirar, né? Porque eu posso ter um fotógrafo das cenas, né, que estão acontecendo, registrando o que está acontecendo, aquele que elabora as perguntas, o que faz o roteiro. Então, começa a distribuir as funções dentro da sala de aula e começo a pensar como produzir isso, né? Então, esse também é o objetivo da educomunicação, né? A questão do coletivo, da integração, né? Da construção do conhecimento e, sobretudo, da autoria. Por quê? Não tem como, né, assim, pegar de uma coisa artificial, digamos assim, né? Não tem como pegar da inteligência artificial e dizer que foi você quem fez. Não, porque você está ali, você está gravando. Tem um diretor, né, ali, ó, falando, passando o texto para você, né? As coisas estão acontecendo assim, de forma orgânica, né, com toda aquela equipe ali trabalhando. Então, com isso, você desenvolve essa capacidade de autoria. É você quem está fazendo, é você quem elaborou a pergunta, é você quem pesquisou as fontes, né? É você quem trouxe a sugestão da pauta. Olha que interessante. Quando eu sou convidado a dar palestra nas escolas para falar sobre a profissão, né, de jornalismo, e aí eu estou lá no ensino médio, né, naquela momento de feira de informação profissional e tudo mais, então eu sou convidado para ir nessas escolas. E aí eu sempre faço uma dinâmica com eles que é a reunião de pauta. Dentro daquela 1 hora que eu tenho, eu faço uma reunião de pauta com eles. Divido as salas em editorias, né? E aí digo: estamos fazendo uma reunião de pauta para construir um jornal e, portanto, estamos divididos agora em editorias. Esporte, tecnologia, política, cultura. Fiz isso por filas, né? Porque elas são, né, a sala de aula mais comum, estão enfileirados. Então, ó, fila tal. Muito bem. Olha, é cada coisa que surge incrível. Por quê? As coisas estão acontecendo na vida. Aqueles jovens estão sabendo o que está acontecendo, né? E aí eu trago para eles essa possibilidade de dizer para eles assim: vejam como é feita a construção da notícia. A construção da notícia é feita por um coletivo. Você sugeriu a pauta, mas o seu editor não acatou a pauta. Então, isso só para ilustrar um momento de educomunicação, né? Porque há muitos outros que a gente pode desenvolver a autoria do estudante. Vamos seguir em frente então. Por quê? Se eu trouxer o rádio para a sala de aula, já pensou nisso? Né? A produção audiovisual, a fotografia, né? Então, tudo isso vai gerar o quê? Participação, porque eu tenho um fotógrafo da cena, né? Também já fiz isso, né? Já dei uma câmera que eu tinha, ela estava meio caótica, assim, estava meio capenga, mas estava bem ainda, né? Tava tirando fotos. E aí eu falei, é essa máquina mesmo que eu vou usar nas minhas aulas. Tava ali a câmera para o estudante e ele fazia fotos incríveis. Por quê? Eu ia conduzindo, eu ia estimulando, eu ia falando da técnica, né? Eu ia mostrando o carinho que a pessoa tem que ter com o objeto, porque é um objeto sensível, entende? Então, como professor, eu estava muito mais confortável ali dando essas dicas, né, do que um pai desesperado em ver o filho colocar o dedo na lente da câmera profissional dele. Eu estava, inclusive, talvez, né, não sei se essa não era nem a minha intenção, mas como consequência, talvez, essa criança passaria a entender melhor sobre o cuidado com os dispositivos que ela tem, né? Porque o computador, o celular,
a câmera, o microfone, tudo isso é muito sensível, né? Então a gente vai trabalhando outras questões também na formação do indivíduo. Muito bem. E aí, o estudante, ele faz o que na educomunicação? Ele é o protagonista, né? Protagonista no sentido de ele é o autor, é ele quem criou o roteiro, ele quem sugeriu, é ele quem escolheu qual foi a melhor foto do registro, né? É ele quem. Eu vou usar uma palavra aqui bem jornalística, mas é só para a gente entender isso, e se isso entrar no seu vocabulário, tá tudo certo. Chama-se decupar, né? É ele quem decupa. Decupar significa pegar um material super bruto e começar a decupar, a dividir por partes. Então, por exemplo, no início da minha apresentação, no início do meu vídeo, eu quero que comece no segundo 10 daquela fita bruta, né? Então vai de 10 a 20. É isso, eu só quero isso. E aí você decupa, você vai escrevendo. Então é seleção de cenas, né? É edição. E com isso também, sabe o que eu ganho? Falar sobre manipulação de notícia. Manipulação de imagem. Porque no final das contas, se for encarado para o mal, isso é uma manipulação da informação. Porque é selecionar os trechos, né? Eu tenho 30 minutos da cobertura de uma catástrofe. Eu só tenho 30 segundos, 1 minuto de reportagem para poder transmitir essa informação. O que eu faço com o resto do tempo? Né? Se você quiser guiar as pessoas para um determinado caminho, você vai ali, ó, na manipulação, né? Porque você mostra aquele olhar. Então, todas essas questões nos fazem refletir sobre como a informação chega para a gente. Combinado? Vamos seguir em frente, então, no próximo slide. Por quê? Uma vez que você levou o rádio para dentro da escola, né? Levou práticas comunicativas, a educomunicação vai criar o quê? Oportunidades de integrar conteúdos curriculares. Por exemplo, se eu trouxer um infográfico para dentro de uma aula de matemática, infográfico lá da reportagem que mostrou sobre as consequências do aumento do dólar, por exemplo, no Brasil. E aí, aquele infográfico, ele é a camada de educomunicação, aí também eu vou botar já a educação midiática aí perto, né? Porque é isso que a gente está falando. Agora, se eu trouxer o estudante para que ele construa um infográfico, opa, aí já é um plus, já é um a mais. Por quê? É isso que a educomunicação pode promover. Pode promover que o estudante ele agora consiga criar, né? Então, o professor de matemática vai explicar lá as coordenadas, né? Vai explicar uma série de coisas que só o professor de matemática saberia dizer com o auxílio de um elemento da mídia. Tudo bem? E aí, eu posso fazer o quê? Os alunos vão aproveitar a oportunidade de desenvolver intervenções sociais, né, na comunidade. Por quê? As pautas vão ser sobre o que está acontecendo ao redor da minha escola, né? Como é que está a minha comunidade? Como é que está o meu bairro? Será que eu posso denunciar? Será que eu posso fazer um registro, entrevistar fulano, entrevistar ciclano? Eu já vi histórias incríveis, né? Inclusive histórias de estudantes que conseguiram entrevistar prefeitos, subprefeitos, vereadores, deputados, né? E assim vai, porque os estudantes, de repente, na própria família têm essa relação, né? Tem esses conhecimentos. Então, isso é muito importante, né? Você poder mostrar para eles a possibilidade deles chegarem nessas pessoas. Combinado? Então, esses são os componentes da educomunicação, né? Você pode pensar também em mostras fotográficas. Uau, que interessante, em as mostras fotográficas. Vamos fazer uma sessão de fotos, a gente seleciona as fotos e faz uma mostra fotográfica. Isso é educomunicação, né? Pensar num cineclube, né? Se os estudantes gostam dessa linguagem das séries, o que eles estão assistindo? Lembra do cardápio? Qual é o seu cardápio de séries? Será que você pergunta isso para o estudante? O que vocês têm assistido? Né? Por que vocês assistem isso? O quanto isso pode agregar ao seu conhecimento? Vocês estavam num momento de lazer ou você pode encarar esse momento também para aprender? Então, essa mediação que é importante, né? Que a gente faça. Não simplesmente deixar assistir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na televisão a gente fazia isso. Com a televisão, né? Como se não existisse mais, mas ela existe sim, tá?
por favor, não apaguem a televisão da vida de vocês. Ela tem um poder de alcance muito grande. E acho que vai seguir aí com esse alcance por muito mais anos, tá? Porque é uma mídia que já está há muitos anos, né? Já modernizou, a internet valorizou ainda mais. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque na TV, quando a gente só tinha essa coisa para colocar a pessoa em frente à TV para assistir, ela ficava ali assistindo, né? Porque dependia da programação da emissora. Agora a gente pode escolher, né? Eu posso escolher, inclusive os algoritmos podem escolher por mim, né? No sentido de, uau, olha só, a carinha dessa pessoa aqui, desse assinante é esse. Vamos oferecer essa série aqui para ela, né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque conversar com os estudantes sobre o que eles estão consumindo em termos de série, o que está passando ali, existe alguma teoria por trás? Qual o embasamento daquele roteiro, né? Por que a escolha desse personagem? Por que esse caminho? Ou seja, é uma aula que vai agregar muitas coisas, né? Isso aí do comunicação. Vamos seguir em frente então, pensando no seguinte: além da educação, né, da educomunicação, no próximo slide, a gente vai entender que existem metodologias e estratégias educomunicativas, né? Ou seja, o professor vai desenvolver projetos. Opa, então estou falando de metodologia ativa. Talvez a aprendizagem baseada em projetos, né? Então isso vai requerer do professor também esse conhecimento para que ele desenvolva um projeto, né, relacionado à educomunicação. Então os alunos podem utilizar tecnologias móveis, celulares, tablets, caso seja possível, né? Pesquisar conteúdos, gravar áudio, produzir imagem, vídeo e texto, né? Isso é muito importante. Olha que coisas interessantes, né? Então, os alunos vão ser capazes de criar vídeos, podcasts para postar nas redes, né? E aí isso é muito interessante. Por quê? Considerando que o estudante tem mais de 13 anos, ele já está frequentando as redes sociais, né? Porque é só essa determinação, né, para o uso de redes sociais. Claro que a gente tem que ter a mediação de um adulto, porque 13 anos ainda é uma idade que talvez não saiba se defender, né, de abusadores, de coisas ruins que estão nesse ambiente digital, né, de que a gente sabe muito bem do que se trata. Muito bem, estou dizendo isso por quê? Porque os estudantes vão, né, poder criar vídeos, podcasts, para refletir sobre essas questões, o que eles querem falar. E aí, eu queria destacar o podcast, porque o podcast é o rádio, que é uma mídia mais democrática, né? Hoje, um dispositivo móvel mais moderno, ele tem um gravador de voz. E que tal a gente pensar num projeto em que os estudantes possam pegar as vozes das pessoas, né? Olha que interessante, construir a história da família por meio das vozes das pessoas. Enfim, é uma piração criativa que a gente tem que ter para compreender que a educomunicação nos dá essa possibilidade. Tudo bem? Vamos seguir em frente então. Por quê? A velha e boa fotografia, que agora está digitalizada, né? Ninguém mais copia do quadro. Será que você. Não, isso já é juízo de valor. Ninguém mais não, porque eu sou o que copia do quadro. Mas também sou aquele que fotografa o quadro, né? Tudo bem, sem problema. O problema é que entrou no meu rolo de câmera e será que eu vou conseguir entender aquilo? Tá tão pequenininho. Enfim, eu tiro a foto e depois eu que lute para entender aquilo que eu fiz, né? Mas toda essa questão é para ilustrar o seguinte: a fotografia, a velha e boa fotografia, pode ser utilizada para fazer o quê? Uma história em quadrinhos, né? Como foram as revistas de fotonovelas. Então, até falar sobre fotonovela com um estudante bastante contemporâneo, isso é muito importante, né? Porque é uma linguagem que a gente não vê mais, mas ela existe ainda. E às vezes, como estratégia de buscar a atenção das pessoas, opa, trazer uma fotonovela pode ser diferentão e interessante. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Por quê? Eu posso fazer um cineclube também, né? Promover o debate e, de repente, consigo até levar o diretor do filme, né, para discutir com a gente, para entender o porquê dessa temática, dessa escolha, desse roteiro, né, das dificuldades que foi produzir, o apoio, ou seja, estou falando de cultura, estou falando de produção cinematográfica, eu estou falando de temas contemporâneos. Então,
É isso que a educomunicação pode trazer, né? Como estratégia educomunicativa, como metodologia. Vamos seguir em frente, então. Por quê? O papel do educador na comunicação. E aí, eu trouxe essa fala aqui, né? Depois eu digo para vocês de onde eu tirei, porque é um depoimento em que o educador diz assim: quando eu comecei as aulas de língua portuguesa, em 2006, trabalhei o teatro com alguns estudantes, o que já era uma busca de projeto voltado para a autonomia, né, dos estudantes e para a livre criação. Muito bem. No ano seguinte, assumi a função de professor lá de informática educativa e descobri na escola o equipamento de rádio. Olha que interessante. Recebido na época do projeto Educom.rádio, um projeto de educomunicação. Então, procurando formas de reativar o projeto, primeiro começamos a trabalhar dentro da informática com a produção de podcasts. E foi assim que surgiram os projetos Rádio Graciosa e Folha Graciosa, né? Quando comecei esses projetos com os estudantes no laboratório de informática, ainda não sabia que estava fazendo educomunicação. E é sim, tá tudo certo. A gente também não precisa ficar preocupado dizendo, eu estou fazendo isso. Não, calma, você já faz. E aí, aqui, na minha audiência, eu sei que pessoas já fazem, só que eu preciso multiplicar isso. E nessa multiplicação eu ganho mais corações, eu ganho mais pessoas que aderem à minha questão, né? E vamos seguir em frente, porque a educomunicação é uma camada dentro da sua escola, tá bom? Tem benefícios da educomunicação? Sim! Um deles é a ampliação da participação, estímulo à criatividade e à expressão, o fortalecimento da comunicação de habilidades sociais, até porque em um projeto em que você quer fazer um filme, por exemplo, vai ter treta. Sabe o que é treta? Vai ter treta. Vai ter gente que não vai chegar no horário. Como assim não chegou no horário? E a atriz lá está esperando lá gravar e o equipamento não chegou, não tem iluminação. Então, habilidades sociais, de negociação, de ouvir o outro, de empatia, de escuta social, né? Então, quer dizer, você está desenvolvendo ali uma série de coisas dentro do estudante jovem de forma, digamos, lúdica, porque é muito lúdico isso tudo, e o lúdico presente na educação, eu não vou deixar ele fugir jamais. Levo o lúdico para a universidade, levo o lúdico para o nível superior, né, para pós-graduação, porque eu valorizo muito isso, porque é nessa base da ludicidade que a gente tem essas habilidades sociais surgindo, né? O fortalecimento da comunicação, né? A informação crítica, ou seja, só benefício, tá bem? Vamos seguir em frente. Porque eu também tenho a integração de tecnologias digitais. Ok, não tem como fugir disso. Estamos vivendo numa era da sociedade da informação e do conhecimento, da sociedade digital, dispositivos móveis, comunicação móvel e tudo mais, então não posso fugir disso. Se eu puder, eu integro, tá? Valorização da diversidade da cultura local, sobretudo porque a gente começa pensando local para agir global, tá certo? E tenho também o desenvolvimento de projetos educativos integrados. Dá para fazer projetos com outros professores de outras séries, né? A gente vai começando a perceber que eu sou um desenvolvedor de projetos, um gestor de projetos, né? Também dentro dessa minha escola. Se você gostar, vai em frente, mas vão sair projetos incríveis, tá bom? Vamos seguir em frente porque a gente precisa ler essa revista. A revista chama Magistério, feita pela Prefeitura do Estado de São Paulo. E aí, olha que interessante, trouxe como tema a educomunicação. Então, é um material recheadíssimo. Aquele depoimento que eu disse para vocês, né, que eu li recentemente, ele foi tirado de dentro dessa revista. Então, a grande introdução à educomunicação começa para você perceber o quanto ela já está consolidada em algumas cidades, em algumas escolas, né? Mas o quanto ainda há muitas chances de proliferar esse conteúdo. Então, aqui fica uma dica de leitura para conhecer melhor a revista Magistério, conhecer esse número do Comunicação, pode colocar no Google que você vai encontrar. Será que vai estar na página 1? Acho que vai estar na página 1, tá? Porque essa merece estar na página 1, né? Na página 1 do Google, a revista Magistério, que vai falar sobre educomunicação. Combinado? E aí, bom,
Sendo assim, será que você se apropriou do conceito de educomunicação? Né? Então, esses elementos eu trouxe dessa revista, essa é a nossa fonte principal sobre esse tema, e eu tenho certeza que você agora está inspirado a criar seus projetos de educomunicação. Confere daí, professora Daiane. Será que eles já estão apropriados para desenvolver projetos interessantes relacionados à educomunicação? Diz aí para mim. Professor Márcio, muito obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento. A educomunicação, como esse conceito que articula educação e comunicação, é relativamente recente, mas está presente com força e de forma transversal na BNCC, e é possível a gente perceber a importância da educomunicação para o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes, da criatividade, do uso crítico e criativo também das tecnologias digitais, e foi muito importante fazer esse percurso aí de conhecimento desse conceito. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula.